O Daniel Figueiredo me fez a seguinte pergunta. Oi, pastor. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a Trindade. Os credos antigos falam de Jesus como gerado pelo Pai, mas não criado, e do Espírito Santo como procedente do Pai e do Filho. Qual seria exatamente a diferença entre criado, gerado e procedente? Um abraço e Deus abençoe. Quero agradecer ao Daniel Figueiredo por ter feito essa pergunta e dizer o seguinte, a dúvida começou, na verdade, há muito tempo, quando, na época dos credos antigos, foram introduzidas algumas terminologias que até então não eram comuns no meio do povo de Deus. O credo de Nicéia, por exemplo, que aconteceu no ano 325 depois de Cristo, introduziu algumas terminologias que até então eram desconhecidas, mas só foram introduzidas porque naquela época uma série de heresias estavam sendo inventadas a respeito de Jesus. Então, para combater essas heresias, esses absurdos que eram ditos sobre Jesus por várias seitas da época, eles decidiram definir aquilo que eles criam, baseados na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, sobre quem é Jesus. E então, nesse concílio, que produziu o credo de Nicéia e que depois foi revisado anos depois em Constantinopla, por isso muitos chamam de credo niceno-constantinopolitano, algumas expressões a respeito de Jesus são mencionadas. Eu vou colocar um trechinho aqui desse credo para você conhecer. Veja só. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, agora, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. E aí o texto, essa confissão, esse credo, essa declaração de fé continua. O que isso significa? Bem, isso significa literalmente que assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno também. Ele foi gerado, ele não foi criado. Talvez a expressão mais se aproximaria com a imaginação daquilo que é o Sol. Desde que o Sol existe, em sua essência, a luz do Sol existe também. Mas o Sol não é a luz, o Sol não é o calor, o Sol é o Sol. Mas a luz, tudo aquilo que irradia, tudo aquilo que é consequente ao Sol, existe desde que o Sol existe. Então, desde que Deus existe, a sua palavra existe, o verbo de Deus existe. Não houve um tempo em que Deus existisse e o verbo, a palavra de Deus, fosse inexistente. Portanto, desde todos os tempos, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é Deus com Deus Pai, ele Deus Filho e o Deus Espírito Santo também. Ele é luz de luz, ele é da mesma substância, Deus de Deus. Ele não foi jamais criado, mas ele é gerado, ele brota do Pai. Aí a gente para pensar, mas quando é que o Pai surgiu? Bom, o Pai surgiu desde sempre, ele é eterno. Então, desde sempre o Filho está com ele. Ele gera do Pai. Há outros que vão um pouco mais além e compreendem que a expressão de Paulo em Colossenses, quando ele diz que ele é o primogênito de toda a criação, tu és meu filho, uma outra passagem essa agora, e eu hoje te gerei, e a ideia de primogênito tem a ver com a ideia de que ele foi criado, mas não, porque até mesmo a ideia da primogenitura não tem só a ver com a ideia do primeiro que nasceu, mas com o direito, dentro da cultura hebraica da época e dentro da qual a escritura foi composta. A ideia da primogenitura tem a ver com o direito. Por exemplo, o Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. O Jacó não nasceu primeiro, mas ele se tornou primogênito, porque não tinha só a ver com quem nasceu primeiro, mas com aquele que herdaria todas as coisas, com aquele que tinha posse de todas as coisas. É nesse sentido que Jesus é o primogênito de toda a criação. E também, obviamente, com a questão da ressurreição, mas aí já é um pouco mais de desdobramento do próprio texto. Portanto, Jesus, assim como o Espírito Santo, com o Pai, é Deus eternamente. São três pessoas que subsistem eternamente em um só Deus, como os nossos irmãos têm crido há 2000 anos. E em que sentido o Espírito Santo procede? Apenas no sentido histórico. Apenas no sentido histórico, porque quando subiu aos céus o nosso Senhor Jesus e se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, estes enviaram o Espírito Santo em Atos, capítulo 2, na ocasião de Pentecostes, para que o Espírito Santo que procederam do Pai e do Filho habitassem o povo de Deus
e nos conduzissem em todo o tempo, até o tempo em que nós iremos para o céu definitivamente como igreja, até o momento em que Jesus voltar. Ele nos transformará, Ele nos santificará, Ele nos recordará dos nossos pecados, nos recordará das palavras do Evangelho, Ele nos transformará à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele quem nos santificará pela sua própria palavra, é o Espírito Santo. Portanto, Ele procede do Pai e do Filho no sentido de que Ele foi enviado. E Jesus, Ele não foi criado, mas é gerado porque desde que eternamente o Pai existe, Ele existe também. Ele é gerado também desde que o Pai é gerado. Se o Pai é gerado na eternidade, como o próprio credo constantinopolitano diz, então o Filho é eterno com o Pai nessa geração também. Assim, eu termino dizendo que é impossível para a gente entender coisas que estão além da nossa natureza. Não é natural para nós compreender o que é eterno. Portanto, foge da nossa lógica compreender esse tipo de coisa. Não é racional para nós compreendermos aquilo que está para além da nossa física, para além da nossa natureza. Estas coisas que são sobrenaturais, como por exemplo a eternidade do Deus Filho, são impossíveis de entendermos. Nós apenas as compreendemos e aceitamos, tais como a palavra as apresenta a nós. Mas não tente entender isso, porque a nossa mente é incapaz, não entra, não é racional, não é lógico, porque para nós existe um tempo para todas as coisas, mas para Deus não. Sendo o Filho de Deus, sendo o Espírito Santo eternos com o Pai, às vezes, certas coisas a respeito de Deus, que Ele nos informa a respeito Pai, Filho e Espírito Santo, não fazem sentido dentro da nossa cabeça limitada, mas que o nosso coração, mesmo não entendendo certas coisas, não deixe de continuar a se encantar diante de um Deus tão grandioso e tão maravilhoso, que tem nos abençoado com tantas coisas na nossa vida nova que com Ele temos desfrutado. Que nós sejamos, portanto, alegres e felizes por hoje termos o conhecimento que temos e que Deus possa nos dar muito mais de sua graça. Muito bem, se você gostou desse vídeo, curte aqui a página, se inscreva nesse canal, isso nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre algum aspecto da Bíblia, da teologia, da fé cristã, ou de como essa fé se relaciona com as demais questões da vida, deixa essa pergunta aqui abaixo. Esteja você vendo, onde você estiver vendo esse vídeo, deixa o seu comentário aqui, a sua pergunta, quem sabe ela possa servir como base para um próximo vídeo do nosso Colóquium. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.